Se você é professor dos anos iniciais do ensino fundamental e está com o desafio de ensinar a educação financeira na escola, fica comigo até o final desse vídeo. Oiê, eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de educação financeira da educação básica há 8 anos, e neste canal toda semana tem vídeos com ideias, sugestões de como você pode trabalhar a educação financeira na sua sala de aula. Então corre para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Uma coisa é fato, prof, a educação financeira chegou na escola e chegou para ficar, inclusive nos anos iniciais. E eu, como professora dos anos iniciais também, sei do desafio que é ensinar as nossas crianças a lidarem com dinheiro, escolhas e prioridades. Por isso, neste vídeo, eu vou te dar 4 dicas de como você pode trabalhar com a educação financeira na escola. Vem comigo! Para a gente começar a trabalhar com a educação financeira, professor, na escola, é muito importante que a gente entenda que a educação financeira ela vai além do cofrinho, de poupar e de economizar, mas que ela envolve uma série de habilidades e competências que a gente pode e deve desenvolver a partir dos anos iniciais. Então, a minha primeira dica para você, professor, trabalhar com a educação financeira nos anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano, é sempre começar trabalhando com coisas que fazem parte do dia a dia da criança, coisas que ela vive fora da sala de aula e que tem tudo a ver com a educação financeira, como, por exemplo, a escolha de um brinquedo, a prioridade que ela dá para algumas coisas no dia a dia dela, as escolhas que ela faz no dia a dia dela. Então, sempre que a gente consegue trazer algo que a criança já vive na casa, no bairro ou até mesmo ali na escola, a gente consegue trazer mais significado para o que ela vai aprender sobre educação financeira. Então, sempre comece, professor, com situações do dia a dia, na escola, no supermercado, na padaria, na casa da criança. Segunda dica, professor, que eu vou trazer para você aqui é a gente explorar o lúdico, professor. A gente sabe que nos anos iniciais a gente já trabalha bastante com propostas lúdicas, porque a gente está falando de infância, a gente está falando de um brincar que ensina. E nas aulas de educação financeira isso não pode ser diferente. Então, usar de histórias, de jogos, de desafios vai ser fundamental para que as nossas crianças do primeiro ao quinto ano consigam se identificar com aquilo que está sendo discutido, com aquilo que está sendo apresentado. Eu mesmo dou aula de educação financeira do primeiro ao quinto ano, dos anos iniciais também. E eu exploro muito contação de histórias, livros, simulações, desafios individuais, desafios em grupos, mas sempre trazendo essa ludicidade dentro das propostas. É claro que nem sempre a gente vai conseguir colocar em todas as aulas o lúdico, mas é muito importante que no nosso planejamento a gente consiga trazer propostas lúdicas. Todos os materiais que eu uso, inclusive os que eu compartilho com vocês, têm essa ideia do lúdico em algumas aulas, em alguns momentos, porque a gente sabe que para a criança do primeiro ao quinto ano faz total diferença. E com a educação financeira não podia ser de outra forma, não é mesmo, prof? A quarta dica, prof, que eu quero trazer para vocês aqui, e que vale para qualquer segmento, inclusive para os anos iniciais, é a gente trabalhar questões comportamentais primeiro, antes de explicações conceituais. Por quê? A educação financeira, ela é sobretudo sobre pessoas e sobre comportamento, professor. A gente só vai aprender a lidar melhor com o nosso dinheiro, criar boas relações com o dinheiro, quando a gente conseguir entender os nossos comportamentos,
reconhecer os nossos comportamentos em diferentes situações. Então, sempre que possível, professor, quando você for montar uma proposta de educação financeira, lembre-se disso. Eu preciso inicialmente discutir comportamento. Então, fazer a nossa criança do primeiro ao quinto ano entender por que ela se comporta dessa maneira. Por que ela se comporta da maneira A e não da maneira B? Porque ela escolhe um produto da marca A e não um produto da marca B. Tudo isso é, sobretudo, comportamento, professor. Então, situações que os alunos precisam escolher, justificar as suas escolhas, simulações em sala de aula, são perfeitas, professores, para as crianças. E eu, como disse para vocês anteriormente, trabalho com as crianças do primeiro ao quinto ano e eu sempre trago isso nas minhas propostas. Eu coloco as minhas crianças para decidirem, para escolherem, para tomarem decisões. É a partir dessa questão comportamental que eu consigo falar de conceitos muitas vezes mais abstratos. E a última dica, prof, que vale muito a pena vocês terem em mente quando forem planejar as suas aulas do primeiro ao quinto ano. Crie, professor, experiências em sala de aula e não apenas explicações. O que isso quer dizer, professor? A gente está falando da infância, um período onde a curiosidade está muito forte, a descoberta está muito forte, o brincar é muito forte, né? O brincar é uma ferramenta de aprendizagem ali nos anos iniciais. Então, quando a gente pensa numa aula, numa sequência didática, onde o aluno vai viver uma experiência de aprendizagem, uma experiência que vai passar pelo lúdico, que vai passar pela tomada de decisão, que vai passar pela argumentação, ela é muito diferente de quando a gente simplesmente chega e apresenta um conceito. Então, por exemplo, alunos, vocês precisam sempre guardar metade, 50% do que você ganha de mesada ou do que você ganhou de aniversário. Quando a gente chega assim, a gente está mostrando regras, a gente está trazendo imposições. Pode ser que para uma criança isso não faça sentido. Para adulto, às vezes não faz. Imagina para uma criança que ainda está descobrindo as coisas, descobrindo o mundo. Agora, quando a gente traz uma vivência sobre esse poupar, sobre esse economizar, visando ali um objetivo futuro, o jogo muda. A criança cria outro significado para aquilo. Não quer dizer que você não vai explicar, professor. Mesmo para as crianças, você vai ter esse momento de expor um conteúdo, mas isso não pode ser em 100% do tempo. É fundamental que a criança viva a educação financeira. É a partir dessa vivência lúdica, com o jogo, com a contação de história, com o desafio, que ela vai construir significado de fato aos conceitos da educação financeira. Bom, professores, como eu sempre digo para vocês que me acompanham aqui no YouTube e em outras redes sociais, a educação financeira ela não começa no dinheiro, mas ela começa no nosso comportamento. E se tem uma fase perfeita para a gente trabalhar o comportamento, é ali com as crianças. Então, dessas 4 dicas que eu trouxe para vocês, professores, eu gostaria que vocês entendessem principalmente que trabalhar a educação financeira nos anos iniciais é a gente tratar de questões comportamentais. E isso a gente consegue fazer com muita tranquilidade e intencionalidade nos anos iniciais. Então, não se esquece, professor, de se inscrever aqui no canal. Tem muitos vídeos que vocês podem assistir, estudar, interagir comigo, pode trazer suas perguntas também, que eu vou adorar responder. E já deixa aqui nos comentários, professor, que turma dos anos iniciais você está trabalhando este ano de 2026. Eu vou adorar saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo.